Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre uma pesquisa que saiu essa semana do Instituto ProLivro, que se chama Retratos da Leitura no Brasil, é feita com algumas outras instituições aí em parceria, e essa pesquisa busca analisar o perfil dos leitores e não leitores do nosso país. É feita há alguns anos já essa pesquisa e dessa vez foi a primeira vez que mais da metade das pessoas responderam que não leram livro algum nos últimos meses. Além disso, eu comecei a ler recentemente esse livro aqui, A Civilização do Espetáculo, do Mário Vargas Llosa, e acabou que casou com esse assunto, porque o que eu lia nesse livro acabava refletindo um pouco o que nós estamos vendo da cultura ocidental, da cultura no Brasil, e também que reflete, né, a literatura, porque a literatura é uma parte grande quando a gente vai analisar a cultura, a decadência da cultura e tudo mais. Bom, eu também achei relevante falar sobre esse assunto aqui no canal e com vocês, porque afinal nós estamos na nossa grande bolha do meio literário da internet. Aqui a gente costuma falar sobre livros, indicar livros, enfim, comprar livros, né? Mas a verdade é que nós estamos, de fato, numa enorme bolha, porque a grande maioria das pessoas não tá nem aí para leitura e responde com a maior tranquilidade do mundo que não lê porque não quer, que não tem nenhuma dificuldade para ler, que não tem interesse por literatura, e tudo isso está comprovado aqui nessa pesquisa que saiu essa semana. Então, eu acho que, como nós falamos sobre isso, né, que sabemos da importância da literatura, cabe a nós também falar sobre isso e tentar achar meios de incentivar mais pessoas, de trazer mais pessoas para o maravilhoso mundo da literatura. Bom, mais uma vez aqui eu vou gravar minha tela, mostrar para vocês um pouco dessa pesquisa, para que vocês possam acompanhar comigo também o que saiu nessa pesquisa aqui. Bom, já estou aqui com a pesquisa na tela, né, como eu falei, tá aqui a 6ª edição do Retratos da Leitura no Brasil, realização do Instituto ProLivro, começou aqui então em 2007. Bom, vamos lá então para as especificações. Abrangência nacional, público-alvo, população brasileira com 5 anos ou mais. Então a gente tem aqui, né, obviamente, literatura infantil, literatura infanto-juvenil participando dessa pesquisa aqui, com mais de 5.500 entrevistas em todo o país. Então aqui tem o perfil da amostra, vou deixar o link aí para vocês. E a primeira coisa que me chama atenção já no início, nessa definição, né, leitor e não leitor. Leitor é aquele que leu inteiro ou em partes, pelo menos um livro de qualquer gênero, impresso ou digital, nos últimos 3 meses. Então, considere aqui que leitor é aquele que leu em partes. Então, se alguém pegou algum livro e leu, sei lá, algumas páginas nos últimos 3 meses, já é considerado leitor para essa pesquisa. Eu não sei vocês, mas eu não considero que eu li um livro que eu só li algumas páginas, alguns capítulos. E isso é ainda mais assustador quando a gente vê o resultado dessa pesquisa, né? Porque nós temos aqui, em 2024, a primeira vez que a porcentagem de não leitores é maior que a porcentagem de leitores. Então, considere que mais da metade da população, de acordo aqui com a amostragem dessa pesquisa, não leu nem mesmo alguma página, algum capítulo de algum livro nos últimos 3 meses. E aí a gente tem aqui 47% de leitores, sendo que dentre eles, vários não leram o livro inteiro. É meio desesperador quando a gente pensa, né? Porque a gente tá aqui falando de vários livros e tem gente que se cobra porque não consegue ler uma quantidade grande de livros e fica vendo as outras pessoas nas redes sociais, lendo um monte de coisa. Mas a verdade é que nós somos a minoria da população. Então, se você leu um livro inteiro nos últimos 3 meses, você já faz parte aí de uma seleta minoria do país. Aí agora a gente desce aqui para a penetração de leituras de livros nos últimos 3 meses e a coisa vai ficando cada vez pior, né? Porque a gente tem aqui 47%, né, que leu alguma coisa. Beleza. Livros inteiros, nós temos 27%. 25% leu literatura por vontade própria aqui, com uma redução em relação a 2019, a última pesquisa, né? Como vocês podem ver, tudo reduziu em relação à última pesquisa em 2019, anterior à pandemia, né? Aí aqui a gente vai ter o percentual de leitores por
estudante, escolaridade, enfim. Outra coisa que me chama a atenção aqui nessa pesquisa é isso de classe e renda familiar, porque a gente vê aqui queda em todas as classes sociais do país, né? Então a gente tem uma queda grande ali da classe A de 2024, considerando 2019, e também da classe C, que foram as duas classes que reduziram mais, né, essa porcentagem aqui, essa estimativa de leitores em milhões, na verdade, em relação a cada classe. Então, é generalizado, assim, não é o mais pobre que está lendo menos, não é o mais rico que está lendo menos, é todo mundo está lendo menos, em todos os níveis possíveis. Aqui a gente tem por região, a gente tem por estados da federação, então podemos ter aqui também essa análise, né? E aqui a gente tem um índice da média de livros lidos nos últimos 3 meses. Entre todos os entrevistados, a gente tem, obviamente, né, uma média de menos que um livro lido inteiro e pouquinho mais que livros lidos em parte. E na média, entre leitores, ou seja, entre aqueles que falaram que leram alguma coisa, a gente tem menos de 2 livros lidos inteiros nos últimos 3 meses. E aí, quando a gente vai destrinchar, né, o que foi lido efetivamente aqui entre os leitores, livros lidos por vontade própria. Que, convenhamos, isso que é o mais importante aqui, né, quando a gente vai analisar quem que é um leitor, no sentido de tenho o hobby de ler e busco ler por vontade própria. Menos que 3 é a média entre os leitores nos últimos 3 meses. E aí aqui a gente tem Bíblia e religiosos, né, que tem importância também. E literatura, a gente tem menos que 2 livros lidos nos últimos 3 meses entre leitores. Então pense, entre as pessoas que falaram que leem, que gostam de ler, que leem, enfim, né, leram alguma coisa nos últimos 3 meses, menos de 2 livros foram lidos em literatura. É bom dizer, né, que aqui ainda estamos considerando tanto os livros inteiros quanto em partes. A coisa realmente só piora, né? Aqui todos os gráficos que mostram médias, né, gráficos que mostram a evolução por ano e em relação a essas pesquisas também, a gente tem só queda, né? É interessante ver que entre 2011 e 2015 a gente teve uma subida aqui da média, enfim, e a partir disso a gente cai vertiginosamente considerando o ano de 2024, né? Média de livros lidos nos últimos 12 meses, no último ano. Lidos por vontade própria, menos que 3. Por vontade própria de literatura, menos que 2. Isso entre todos os entrevistados, né? Não considerando só os leitores, como é o caso daquele outro índice. Da mesma forma, a média de livros lidos nos últimos 12 meses agora é só entre aqueles que falaram que leram alguma coisa, né? Por vontade própria de literatura, menos que 3 livros. Aí aqui a pesquisa também abordou um pouco sobre os livros digitais, né? Foi inserida essa nova categoria aqui em relação às pesquisas anteriores, porque a gente tem a difusão aí do e-book. Barreiras para a leitura. Outra coisa que teve uma modificação relevante. A maioria das pessoas ainda fala, né, que é por falta de tempo, é a principal coisa que todo mundo fala quando diz que não lê. Mas, aqui entre os não leitores, a razão para não ter lido nos últimos 3 meses aumentou a porcentagem que fala que é porque não gosta de ler. Isso aqui me chamou a atenção por 2 motivos. Porque, primeiro, provavelmente mais gente foi sincera aqui, né? Porque a verdade é que muita gente provavelmente respondia a essa pesquisa falando que era por falta de tempo, por outros motivos, mas é por ausência de gosto. As pessoas agora parecem ter mais facilidade em dizer que não gostam, mas a segunda coisa que me chama atenção é que aumentou bastante, né? Aumentou ali 4%, de 28 para 32, aqueles que falam que não gostam de ler, que simplesmente não têm interesse em leitura. Isso é bem considerável, né? Até diminuiu aqui por falta de tempo em 1%, né? Pouco, mas tudo bem. Mas a pessoa fala com a maior tranquilidade do mundo que não gosta, que não tem interesse nenhum em ler. Tem um aumento considerável aqui no motivo, né? Ser a internet também, que é o que a maioria das pessoas responde do que gosta de fazer no tempo livre, né? Que é usar a internet. Isso é uma coisa óbvia, né? Com essa evolução no tempo.
Mas não é só a internet, né? A gente sabe que não é simplesmente colocar a culpa na internet. Essa pesquisa nos assusta justamente em mostrar aqui a realidade nua e crua de que as pessoas não têm interesse algum por literatura. Tanto é que essa pesquisa sempre foi feita, né, com a internet, tá, desde 2007, tem uma difusão de redes sociais, de smartphones, etc., mas não é algo que a gente considera nulo aqui em nenhum momento dessa pesquisa, né? Dificuldades para ler, mais um ponto que me chamou a atenção aqui. Em 2024, 38% falou que não tem dificuldade nenhuma para ler. Ou seja, eu tenho paciência, eu leio bem, não tenho problema de visão, não tenho problema de concentração. Simplesmente não tenho interesse, né? Ou não tenho tempo, no caso. No decorrer da pesquisa também teve um aumento considerável aqui do não tem paciência para ler. Isso também me chama a atenção. E aí eu acho que pode refletir um pouco essa coisa do nosso tempo, da ausência de paciência para tudo, né? E do imediatismo e da necessidade de ter tudo rápido, tudo resumido, que aí também tem a ver com as redes sociais, né? E com a forma com que a gente utiliza as redes sociais hoje. Agora vamos para a parte que eu acho uma das mais assustadoras aqui, que é livros e autores que conhece e prefere. Livro mais marcante, os 28 mais citados. Aqui a gente tem a Bíblia, né, em primeiro lugar, porque a Bíblia sempre aparece em primeiro lugar aqui nessas pesquisas. Depois vem O Pequeno Príncipe, Turma da Mônica, Harry Potter, Diário de um Banana, A Culpa é das Estrelas, Sítio do Pica-Pau Amarelo, A Cabana, Crepúsculo, estamos em 2024, Violetas na Janela, O Menino Maluquinho, Gibis, Histórias em Quadrinhos, e depois de toda essa lista enorme aparece o primeiro clássico aqui, que é Dom Casmurro, de Machado de Assis, aqui nessa posição. Logo depois vem Pai Rico, Pai Pobre, 50 Tons de Cinza e, enfim, o que dizer sobre isso? Autores mais conhecidos. Aqui a gente tem Machado de Assis em primeiro lugar, e eu acho que isso tem muito a ver com o fato de sempre ser obrigatório nas escolas, né? Em algum ponto a gente lê alguma coisa de Machado de Assis, e às vezes as pessoas até tomam gosto por conta da leitura de Machado de Assis nas escolas, né? Enfim. Mas me chama a atenção um nome aqui nessa lista que já aparece Colin Hoover entre os autores mais conhecidos e entre os autores que as pessoas mais gostam. Então a gente vê aqui, na minha opinião, assim, a análise que a gente pode fazer dessas pesquisas. As pessoas não só estão lendo menos, ou pelo menos estão reconhecendo que leem menos e que não têm interesse pela leitura, como também aumenta o número de pessoas que lê livros não muito bons, né? Enfim. Tanto é que 50 Tons de Cinza tá aí aparecendo na lista ainda, né? Enfim. Último livro lido ou que está lendo. Primeiro, a Bíblia. Segundo, O Grande Conflito, que é um livro de uma autora adventista. Café com Deus Pai, que é mais um devocional do que um livro propriamente dito, né? E depois aparece o primeiro de literatura aqui, que é O Pequeno Príncipe, em quarto lugar, com 7. Último livro de literatura lido. Pequeno Príncipe, Bíblia, Harry Potter, Diário de um Banana, A Culpa é das Estrelas, Turma da Mônica, Como Eu Era Antes de Você, O Diário de Anne Frank e, mais uma vez, aparecendo aqui o Pobre, do Machado de Assis, como o primeiro clássico que aparece aqui na lista com Dom Casmurro, né? Mais uma vez, 6 em número absoluto. Último autor de literatura lido em números absolutos, mais uma vez, Machado de Assis em primeiro lugar, em segundo lugar, Colin Hoover. Aí aqui, mais uma vez, tem várias outras questões de outros meios, né? Meio digital, meio de audiolivro, enfim. Compras de livros nos últimos 3 meses, excluindo os que compraram somente xerox ou apostila. Você comprou algum livro nos últimos 3 meses? A resposta foi sim, em 19%. Recentemente eu fiz um vídeo aqui sobre o projeto de lei que quer limitar o desconto, né, em lançamentos, quer deixar um preço fixo nos livros por pelo menos um ano, com o intuito de salvar o mercado nacional de livros, né, em especial aí as livrarias. Considerando que 19% da população comprou um livro nos últimos 3 meses, qual você acha que vai ser a consequência desse aumento de preço dos livros lançamentos? Sinceramente,
Compras de livros nos últimos 3 meses, considerando livros de literatura como contos, crônicas, romances ou poesias, comprados por vontade própria. Nós temos 10%. 8% em papel e 2% em formato digital. 10% de livros de literatura por vontade própria. Aqui no final ainda tem uma parte sobre bibliotecas, sobre percepção de bibliotecas, né, a utilidade de biblioteca. Mas basicamente são esses pontos que eu queria chamar a atenção de vocês, porque foi o que mais me saltou aos olhos. Principalmente o principal resultado aqui dessa pesquisa, que é o fato de que mais pessoas responderam que não leram nada, nem mesmo parte de livro, nos últimos 3 meses. Isso representando mais de 50% da população, né? Enfim, depois de todo esse desânimo trazido por esse resultado dessa pesquisa, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre, então, a civilização do espetáculo. Esses primeiros capítulos que eu li, eu ainda estou bem no início, mas acabou casando muito bem, né, como eu falei para vocês no início. O que é, então, essa civilização do espetáculo, de acordo com Mário Vargas Llosa? É a civilização de um mundo onde o primeiro lugar na tabela de valores vigente é ocupado pelo entretenimento, onde divertir-se, escapar do tédio é paixão universal. Ele explica que não tem problema no entretenimento, né? Todos nós precisamos de entretenimento em algum momento e em algum grau na nossa vida. Só que transformar isso em valor supremo, essa propensão natural a divertir-se, tem consequências inesperadas. Banalização da cultura, generalização da frivolidade e, no campo da informação, a proliferação do jornalismo irresponsável, da bisbilhotice e do escândalo. Em todas as sociedades democráticas e liberais da Europa e da América do Norte, as classes médias cresceram como bolas de neve. A mobilidade social se intensificou e, ao mesmo tempo, ocorreu notável abertura dos parâmetros morais. O bem-estar, a liberdade de costumes e o espaço crescente ocupado pelo ócio no mundo desenvolvido constituíram notável estímulo para a multiplicação das indústrias da diversão, promovidas pela publicidade, mãe e mestra de nosso tempo. Não se entediar e evitar o que perturba, preocupa e angustia passou a ser o preceito de toda uma geração. Ele fala também que a nossa geração, e isso considerando que esse livro é de 2012, 2013, considera que a quantidade é mais importante que a qualidade, e isso provocou, especialmente, né, no âmbito da cultura, o desaparecimento da alta cultura, obrigatoriamente minoritária em virtude da complexidade e, às vezes, do hermetismo de suas chaves e seus códigos. Por isso, não é de se estranhar que a literatura mais representativa de nossa época seja a literatura light, leve, ligeira, fácil, uma literatura que, sem o menor rubor, se propõe, acima de tudo e sobretudo, e quase exclusivamente, divertir. Então, o que eu acho que tem a ver aqui em relação à pesquisa, né, aos resultados das pesquisas, mostrando que no Brasil a gente só reduz o número de leitores e aqueles que leem sequer estão lendo por vontade própria, sequer buscam literatura, e quando buscam literatura, às vezes buscam divertimento, livros fáceis, livros sem nenhuma profundidade, nada a mais que a gente possa estudar em relação a esses livros. Eu acho que uma boa explicação é essa decadência cultural, que não é só justificável aí pelas redes sociais, pela internet, porque com a internet a gente tem mais facilidade de acesso, a gente tem mais informação e a gente também vê mais o que acontece na vida das pessoas, né? Então, se antes a gente não tinha tanta publicidade do que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas estão lendo, o que está acontecendo na vida, né? Agora a gente tem muito mais fácil esse acesso, essa visualização, né? Mas essa civilização que perdeu a alta cultura e que especialmente afasta a alta cultura como algo elitista, como algo que não deve ser almejado, acaba perdendo também o gosto pela literatura, necessariamente, né? E mais uma vez, eu já falei aqui várias vezes sobre isso, tem um vídeo praticamente falando só sobre isso. Eu não acho que a gente tenha que condenar as pessoas que leem livros fáceis, livros rasos, esses livros light que o Vargas Llosa diz aqui que representam tão bem, né, a nossa cultura, porque esses livros às vezes levam para os clássicos, levam para livros mais complexos. Mas onde está a busca por essa complexidade, né? Como eu falei no vídeo sobre as bolhas literárias, né, e
essa pesquisa veio para provar ainda mais que nós vivemos em várias bolhas. Parece que a gente tem essa bolha da alta cultura, das pessoas que ainda buscam a alta cultura e querem falar sobre isso, mas que acaba se fechando de uma forma muito arrogante, de não aceitar quem está começando, quem está tentando entrar nisso. E de outro lado, a gente tem essa série de livros que são puro divertimento e são rasos e que acabam até empobrecendo a capacidade da pessoa de pensar e de aumentar o seu imaginário, né? Enfim. Então, quando eu vejo essa bolha que eu falo, né, da alta cultura, a bolha de pessoas que estão ainda preocupadas com isso, mas que são muito fechadas e que não aceitam quem está começando e não incentivam quem está começando a ler qualquer coisa que seja, eu penso nessa pesquisa como um indicativo, né? Como nós vamos mudar a situação, como nós vamos melhorar essa situação aqui dessa pesquisa, mais da metade da população dizendo que não leu e que não se interessa, não se preocupa muito com esse fato. Como nós vamos mudar isso tendo essa postura, né, de arrogância, tendo essa postura de não incentivar? Ao meu ver, a única forma de melhorar essa situação, melhorar esse prospecto que a gente tem aqui, especialmente com essa pesquisa que saiu, é buscar o incentivo, é buscar falar sobre literatura e espalhar a literatura. Em muitos casos, aqui, os livros, né, especialmente esse que eu tô lendo agora, tem outros livros sobre cultura que falam sobre isso, tem aqui do T.S. Eliot, que eu acho que vai furar fila depois para ler sobre esse assunto. Eu ganhei recentemente um do Roger Scruton, que fala isso também, A Rebelião das Massas, do Ortega y Gasset. Esses livros falam que, necessariamente, essa alta cultura não vai ser para todo mundo, não vai ser da maioria, não vai se democratizar dessa forma. Eu entendo esse ponto, eu realmente acho que ninguém é obrigado a buscar isso também, e as pessoas não são menos ou mais inteligentes simplesmente porque buscam essa alta cultura, existem várias formas de conhecimento, né? Isso também é tratado aqui nesses livros que eu comentei. Mas a única forma de melhorar a situação que a gente está atualmente, né, com essa total banalização da cultura, é de fato tentar trazer mais pessoas para esse meio, né? É ler os nossos livros, é falar sobre esses livros, é falar com pessoas que não estão interessadas em literatura de uma forma que elas se interessem, elas busquem de fato de onde a gente está falando sobre isso, né? A fonte do nosso conhecimento. Enquanto produtora de conteúdo, ainda que se fale nessa coisa de que a cultura e, sei lá, os clássicos, né, que é a forma de representação aqui, para mim, na literatura, são os clássicos, esses livros que têm cara de ser mais difíceis e tudo mais, a forma de melhorar isso é incentivar as pessoas, é tentar simplificar essas coisas, né, tentar simplificar esses clássicos, falar sobre isso e tentar espalhar a palavra desses livros especialmente. Eu não vejo, sinceramente, outra saída para tentar melhorar essa situação. E eu queria trazer esse tema, trazer esses números e trazer também esses aspectos culturais, esses aspectos um pouco mais profundos do que seriam os motivos para esses resultados, né? Para que a gente possa debater, para que a gente possa conversar sobre isso e tentar buscar meios de melhorar, né? Tentar buscar soluções para esse problema, que não é só do Brasil, que é mundial, né? Mas, enfim, eu acho que no Brasil a gente nem conseguiu formar minimamente uma cultura, minimamente uma elite, minimamente um interesse pela alta cultura ou um incentivo a isso também, né? Então, enfim, queria trazer esses pensamentos, essas conclusões que eu tirei aqui desse livro e também dessa pesquisa para que a gente possa debater aqui. Então, sintam-se livres nos comentários para a gente conversar sobre isso. Se vocês gostaram aqui desse vídeo, deixe uma curtida. Vamos continuar tentando, né, incentivar as pessoas a lerem, a buscarem a literatura, a alta literatura também. Mas é isso por esse vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal, isso também me ajuda bastante. Compartilhar esse tema aqui, se interessa a vocês, se interessa a outras pessoas. E até o próximo vídeo, então.